Ótimo. Falamos da visão, né? Que é o nosso sentido, né? Que são as células fotorreceptoras que capturam estímulos luminosos. Vamos falar do aparelho auditivo, que é o aparelho que capta estímulos, vibrações mecânicas, vibrações sonoras, vibrações de ondas que são transmitidas pelo meio material, que são transmitidas pela matéria, né? No nosso caso, geralmente pelo ar, mas também pela água e até por meios sólidos. O som só não é transmitido no vácuo do espaço, né? O problema aí da maioria dos filmes de ficção científica, que tem a navezinha espacial, ela tem o som lá, a explosão, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o criador de Jornada nas Estrelas, Star Trek, ele comentou isso, porque Star Trek é uma série que ela tentava lá nos primórdios, desde a década de 60, ser cientificamente, ter uma acuidade científica, né? Ter uma plausibilidade científica, e ele falava isso, que ficava muito estranho ali a navezinha no espaço, as explosões no espaço e não ter som nenhum, então ele teve que colocar, né? A maioria dos filmes tem, acho que só Interestelar que eu me lembro que não tem, que tem uma explosão no espaço, como não tem o vácuo, não tem matéria ali, não tem ar, a explosão em silêncio, não houve nada, que é como é mesmo, né? A gente que como vive no meio material, tem ar, tem oxigênio, a gente consegue perceber essas vibrações graças ao nosso aparelho auditivo. E o aparelho auditivo ele é dividido em três partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Nomes horríveis, sim. Houve uma padronização. Antigamente podia-se falar ouvido médio e ouvido interno, que é muito melhor, mas o pessoal padronizou e essa padronização foi feita a partir do, acho que a partir do inglês, né? E em inglês é tudo ear, ouvido é ear e orelha é ear, eles não têm duas palavras para diferenciar. Aí traduziram, ficou orelha média, orelha interna e orelha externa, essa coisa horrível, né? O certo seria orelha externa, ouvido médio e ouvido interno. Mas enfim, esse é o nome correto, tá? Orelha média, orelha interna e orelha externa. Ok? Bom, vamos ver essas três partes ali. Orelha externa, basicamente, quase isso, é onde você põe o cotonete, tá? Onde você deveria pôr o seu cotonete. Tem a orelha, né? A orelha fica na orelha externa, que ela não é aquela maravilha, mas ela ajuda sim a captar o som e direcionar as ondas sonoras para dentro do duto auditivo aqui. Ela ajuda sim a fazer isso, a orelha, né? Não é como a orelha de animais, que tem uma musculatura, né, cachorro, mas ela ajuda a direcionar esses sons. E aqui você tem o duto auditivo que vai direcionar as ondas sonoras até a orelha média, que começa aqui no tímpano. Se o seu cotonete alcançou o tímpano, você cometeu um grave erro e pode inclusive danificar seriamente a sua audição. Então o cotonete não pode chegar no tímpano. Tem que ficar no máximo aqui no canal auditivo. E os especialistas falam que nem é tão bom passar tanto cotonete. A cera que fica lá, ela pode se acumular, mas ela tem um fator, ela tem um efeito protetivo. Ela protege o canal auditivo. Ela está lá por um motivo, né? Não pode ficar tirando tanto. Esse é a orelha externa. Depois da orelha externa, a gente tem a orelha média, ou ouvido médio, que começa nessa membrana que é o tímpano. Ela é uma membrana que vai captar essa vibração sonora e vibrar. A membrana vibra em resposta à vibração sonora. Se você tem um tambor, se você tem uma bateria ali, uma caixa de bateria, com certeza você já passou por essa experiência. Né? Tá passando lá um carro de som na rua, ou um daqueles carros com aquele som, aquele baixo estourado. E aí você vê que a membrana ali, o couro do seu tambor, ele começa a vibrar em resposta à vibração da rua, do carro lá com o baixo estourado, aquela música, né? O tímpano faz exatamente isso, só que ele vibra, lógico, todo som que ele recebe, ele vibra um pouquinho em resposta a essa vibração, essa onda sonora que atinge ele, e essa vibração vai ser amplificada na orelha média pelos ossículos da orelha média. Aqui. Na orelha média você tem o martelo, a bigorna e o estribo, né? Que são os ossículos da orelha ou do ouvido médio. E quando o tímpano, que é essa membrana que vibra, essa vibração vai ser capturada pelo martelo, que vai vibrar a bigorna e vai vibrar o estribo. Essa vibração vai ser amplificada. O som, então a vibração sonora, vai ser amplificada na orelha média. Aqui você tem a trompa de Eustáquio, né, que é o canal
auditivo que vai dar na boca, mais sobre isso em breve. E o estribo, ele está vibrando aqui dentro de uma estrutura que é a orelha interna. Mais especificamente a cóclea, que é importante para a gente agora. Não está desenhada, está aqui fora do desenho, mas esse estribo ele vai vibrar, tem uma janela aqui, uma janela oval, que é o nome, ainda bem, eu não falei na outra apresentação, janela oval. Quando o estribo vibra, ele vai vibrar aqui dentro e aqui dentro você tem líquido. Então essa vibração que até agora estava sendo propagada por esses ossículos e veio do ar, ela vai ser propagada aqui dentro da cóclea num meio líquido. Tá? Guardem isso para daqui a pouco. Então, como a gente acabou de ver, o estribo, tem esse formato de estribo, ele vai transmitir a vibração por uma janelinha oval aqui para dentro da orelha interna, desse órgão aí que você está vendo, que é a orelha interna. Essa vibração ela vai continuar sendo transmitida pelo líquido que você tem dentro. Aqui tudo tem líquido, tá? Preenchido por um líquido interno. Essa vibração vai ser transmitida e vai ser transmitida principalmente para esse órgão espiral que é a cóclea. Ela vai ser transmitida aqui dentro. E ao longo dessa espiral na cóclea, você tem células mecanorreceptoras. Células que capturam estímulos mecânicos. Quais estímulos mecânicos? A vibração da água. De novo, aqui você tem a janela oval, a vibração que foi capturada pelo tímpano, passou pelos ossículos do ouvido, o estribo vibrou através dessa janela oval, o líquido que está aqui dentro da cóclea, da orelha interna. Como você batendo a mão na piscina, a vibração ela vai se propagar pelo meio aquoso, né? Vai fazer ondinha. Aqui também faz ondinhas, vibrações. E na cóclea você tem células com cílios que vão captar essas ondinhas que estão se propagando pelo líquido coclear. Né? Essas células mecanorreceptoras, quando estimuladas, mandam impulso elétrico, geram potencial de ação, e esse impulso elétrico vai passar aqui para o nervo acústico, nervo auditivo, nervo óptico, nervo acústico, nervo auditivo, vamos ficar com essas, que vai lá para o cérebro, e o seu cérebro vai interpretar isso como sendo o som. Tá? Então aqui você tem células ciliadas, né? A cóclea tem como função captar estímulo através de células ciliadas que produzem estímulos nervosos transmitidos até pelo nervo auditivo que comunica-se com o cérebro, então do nervo auditivo vai para o cérebro. Então aqui na cóclea você tem essas células ciliadas, já vou mostrar para vocês, né? Que vão captar essas vibrações. E células ciliadas que vão captar o quê? Vibrações diferentes em frequências diferentes. Desde frequências muito altas, células com cílios que vão captar frequências muito altas, isso vai passar para o seu nervo auditivo e vai chegar no seu cérebro, que vai interpretar isso como um som muito agudo, até frequências muito baixas, que o seu cérebro, ao receber o estímulo elétrico, vai interpretar como um som muito grave. Então, de novo, está passando na rua aquele carro com o baixo estourado, isso vai para o seu canal auditivo, vai vibrar seu tímpano, vai vibrar os ossículos do ouvido, vai entrar na sua cóclea, e a vibração da água na cóclea vai estimular as células com cílios que capturam as vibrações de frequência mais baixa. Isso vai passar para o seu nervo auditivo e o seu cérebro vai captar o som grave. Tem um som muito grave aí na rua acontecendo, né? Além disso, na orelha interna a gente também tem os canais semicirculares, que a gente vai falar deles daqui a pouco, o labirinto, né? Eles não têm a ver tanto ou não têm a ver com a audição. Vamos falar deles daqui a pouco. Então aqui uma visão mais didática, né? O ar batendo no tímpano, a vibração sendo transmitida pelos ossículos do ouvido até o estribo, e o estribo transmitindo através da janela oval a vibração para o líquido, e aqui no meio as células ciliadas que capturam essa vibração, transformam em impulsos elétricos e mandam para o cérebro. Aqui uma visão mais anatomicamente correta e também mais complicada. Não precisa saber isso em detalhes, né? O órgão de corte, então calma, né? Não é para tanto. Mas aqui estão as células ciliadas, né? E aqui dá para ver que elas já têm uma ligação com células nervosas que vão mandar o estímulo elétrico. Quando elas são ativadas, elas já mandam impulso elétrico lá para o nervo auditivo. Você está ouvindo som, eu estou vibrando, tem um som lá fora, tá? Eu estou vibrando, eu vibro em tal frequência. O seu cérebro sabe e ele vai falar tem um som em tal frequência, né? O ouvido humano,
Ele também tem uma frequência de 20 a 20 mil Hz, mais ou menos, né? E tem outros animais que têm uma frequência maior. Então, de novo, do mesmo jeito que tem bicho que vê coisa que a gente não vê, tem bicho que ouve coisa que a gente não ouve. E isso é mais fácil, né? Todo mundo já, o cachorro, os cães, você tem aquele apito para cachorro que alguns adestradores usam, né? Que quando ele apita, não sai som nenhum. Só que o cachorro fica louco. Por quê? O apito é numa frequência tão aguda que a gente não percebe, o nosso ouvido ele não consegue capturar, as células ciliadas não conseguem capturar essa vibração, mas o cachorro consegue. E para o cachorro deve ser uma coisa horrível, deve ser uma coisa irritante. Por isso ele fica louco. Né? É uma coisa até uma judiação com o bichinho, porque ele ouve uma frequência além da nossa. Morcegos também ouvem e emitem som em frequência supersônica. O bichinho lá abrindo e fechando a boca, o que ele está fazendo? Ele está emitindo som, que ele tem todo um funcionamento de sonar, né? O animal. A gente é de 20 a 20 mil Hz, inclusive você pode baixar um aplicativo no celular que vai emitir som desde 20 Hz até 20 mil e você consegue ver se sua audição já foi danificada em alguma forma. Né? Tá lá 20, 21, 22 Hz e você ainda não está ouvindo nada, é porque você já perdeu essa amplitude aí, suas células ciliadas já se foram, essa amplitude de som você já não ouve. E a mesma coisa quando for ficando agudo. Você vê que começa um som grave, você vai começar a ouvir, até chegar um som agudo, e alguma hora você vai parar de ouvir, lá pelos 20 mil Hz. Então, o resumo da obra aí nesse GIF, o canal auditivo, a vibração faz vibrar o tímpano, que vibra os ossículos do ouvido, que vibra o estribo, que transmite a vibração através da janela oval para a cóclea, e as células ciliares capturam essa vibração e mandam através do nervo auditivo para o seu cérebro. É isso aí. Mas tem mais. Mas espere. Tem mais. No ouvido, como eu acabei de falar, você tem também os canais semicirculares, os labirintos. E o líquido aqui dentro. Esses canais semicirculares eles estão relacionados com o nosso sentido de equilíbrio. Por quê? Ora, aqui dentro você tem líquido e nessa região aqui dos canais semicirculares, eu vou mostrar no próximo slide, você tem células também que capturam o que? O movimento desse líquido. Então, quando esse líquido se movimenta, essas células são estimuladas. Opa, está movimentando o líquido aqui. Elas são estimuladas, mandam um impulso elétrico também para o nervo, que o cérebro interpreta. O cérebro vai interpretar isso como equilíbrio. Então, se eu giro a cabeça, né, ou se eu estou num carro, o carro está fazendo uma curva, este líquido aqui dentro ele está se mexendo, né? Essas células estão captando esse movimento e eu me equilibro de acordo com esse movimento. Se eu estou num avião, o avião está fazendo um looping, está fazendo pirueta, né? E por mais que eu esteja parado no assento, por conta da inércia, das forças centrípetas que estão agindo, esse líquido aqui dentro do ouvido interno vai estar se mexendo loucamente. Essas células vão estar percebendo isso e eu vou saber a minha orientação. Né? Eu vou estar me equilibrando de acordo. Tá? Então, esse ouvido interno também é responsável pelo sentido do equilíbrio. Aqui as células, onde ficam as células responsáveis por esse sentido, né, que capturam esse estímulo. Né? Então é por isso, meus caros, que vocês às vezes ficam tontos. Vocês começam a girar de pé mesmo e vocês param. O que acontece? Você está girando, 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 você para. O líquido aqui do ouvido interno ele vai continuar girando um tempo, porque ele é um líquido, ele tem inércia. Né? Ele vai continuar girando um tempo. E as células mecanorreceptoras vão continuar percebendo esse giro. Mas o seu olho vai estar vendo que você parou. Então, para o seu ouvido interno, está girando. O líquido está girando é porque está girando, bicho. Mas o olho falou que você parou. O resultado é esse descompasso entre os sentidos, você fica tonto, as coisas ficam girando. Pera, o que está acontecendo? Você fica meio desnorteado. É por isso que você fica tonto. Por conta desse líquido aí, por conta dessa, vamos dizer assim, limitação na captação dos sentidos. Né? É isso. Né? E aí você tem 3 canais semicirculares, cada um vai pegar o movimento num sentido da cabeça, né? O giro para cima e para baixo, de modo que você consegue se orientar no espaço quase sempre. Esse estímulo, eu falei na outra, vai para o seu encéfalo, vai também para o seu cerebelo, que vai
te dar o equilíbrio, vai fazer você responder, o seu corpo responder a esse equilíbrio, a como você está equilibrado. Tá? Eu ia falar da labirintite, né? Labirintite é a inflamação do labirinto, acho que tem um slide daqui a pouco, eu falo daqui a pouco. Se não tiver, labirintite é a inflamação desse labirinto, ele fica inflamado, então a pessoa ela perde meio que esse sentido de equilíbrio. Quem tem diz que é um negócio horrível, é uma inflamação no labirinto do ouvido. Né? Última coisa, pressão. Se vocês aí em breves já subiram a serra, já foram até uma cidade como São Paulo, que fica uns 900 metros do nível do mar, ou já foram até uma serra, já subiram alguma montanha, ou já entraram no avião, é possível que vocês tenham notado que o ouvido tampa. Você sente como se você estivesse botando o dedo no ouvido mesmo, é esquisito. Né? Eu, quando morava em São Paulo, às vezes ia na praia, tinha que descer a serra, eu sentia essa tampão. Né? E cada um tem uma receita para se livrar, bocejar, mascar chiclete. O que é esse tamponamento? O que acontece? Aqui no ouvido médio você tem ar. E aqui no ouvido externo, que está em contato com o ambiente, obviamente você tem ar também. Quando você entra num avião que é pressurizado, ou quando você muda a pressão do ar, você sobe a montanha, a pressão externa, essa aqui que está do lado de fora, muda em relação à pressão interna. E isso vai empurrar a membrana timpânica para um lado ou para o outro. Vai tornar a sua audição esquisita, vai ficar tampado, vai como um tampão. O tímpano ele fica pressionado, porque a pressão está maior de um lado do que no outro. Né? Então, se você entrou num avião pressurizado, a pressão ficou mais alta aqui dentro do que aqui no meio. Seu corpo estranha isso. Não se preocupem. Seu corpo tem esse canal que une o ouvido médio até a sua boca. Tem uma união, a gente não sabe mais une ali. Então, quando você boceja, ou masca chiclete, ou faz assim, eventualmente o ar acaba passando por esse canal e as pressões se igualam. E aí esse sentimento que você tem de estar tampado o ouvido, ele some. Tá? É o que acontece. É a trompa de Eustáquio. Eu não sei se mudou o nome, mas é trompa de Eustáquio, o nome antigo. É um canal auditivo, eu acho. Não sei. Trompa de Eustáquio. Não é nome bonito, bacana, legal. Tá? E aí, labirintite. Inflamação no labirinto, você tem problemas de equilíbrio. Vamos lá. Vamos agora ao próximo sentido, que é, como vocês estão vendo aí, o paladar. O paladar que a gente sente na língua, né? Eu falei lá no começo da apresentação, espero que eu não tenha regravado essa parte. Eu falei lá no começo da apresentação, né, que alguns sentidos eram óbvios. A visão era óbvia, a gente vê a luz refletida dos objetos, forma imagens. A audição é óbvia também, né, mais ou menos, vibrações sonoras. Que o negócio fica óbvio quando você vê ali, como eu falei, a caixa de som ali vibrando, né? O paladar talvez não seja tão óbvio para nós. No paladar, o que a gente tem? A gente tem células quimiorreceptoras. São células, no caso do paladar, organizadas em taste buds, papilas gustativas, organizadas em papilas gustativas, desculpa, me fugiu o nome, né? Papilas gustativas, né? Esses conjuntos de células, e cada uma dessas células é o que? É um quimiorreceptor. É uma célula que ela tem receptores aqui na parte superior, e quando alguma substância encaixa nesse receptor, a célula é estimulada, vai mandar esse estímulo elétrico para um nervo, que vai mandar esse estímulo elétrico lá para o cérebro. Seu cérebro vai interpretar isso como um gosto, tá? Então, é isso, é um quimiorreceptor. Ele percebe substâncias químicas, no caso, na tua boca, né, que você está comendo. A gente tem, pessoal, 5 tipos de receptores na boca, 5 tipos de papilas gustativas. Papila para doce, salgado, azedo, amargo e umami. Umami é o mais louco. Doce é tranquilo, né? Açúcar. Não faça isso, tá? Mas com uma colher de açúcar, a glicose, a sacarose no açúcar vai estimular as suas papilas gustativas e você vai sentir algo extremamente doce na sua boca. Mesma coisa, come uma colherada de sal,
Isso vai estimular. Primeiro que sua boca vai secar, vai ser horrível. Não faça isso. Mas, entre outras coisas, suas papilas gustativas vão perceber ali os íons de sódio e cloro se dissociando e vão estimular, vão ser estimuladas e mandar a mensagem nervosa para o nervo até o seu cérebro que vai responder, né? Amargo, azedo. Azedo é melhor. Pingue uns limões, beba vinagre, beba uma colher de chá de vinagre, né? Você vai ver o azedo, né? E o amargo também. O que tem gosto amargo? Café sem açúcar, né? É amargo, né? É aquela coisa ruim, não é o azedo. O azedo é aquele sabor mais ácido, né? E o amargo, eu tô confundindo as duas coisas. Eu vou ter que regravar esse slide porque eu tô confundindo. Eu acho que não. Se eu confundir, vocês entendem o que é azedo e o que é amargo, né? E faltou o umami, que é o próximo. Vamos falar do umami. Então aqui tem um esquema mostrando os tipos de receptores. Aqui o umami, né? O umami é um receptor que foi descoberto relativamente recentemente. E é muito louco, né? Que é um gosto que a gente sente que a gente nem sabia que sentia. Que diacho é o umami, né? O umami é o gosto de alguns temperos que existem, que é um salgadinho, mas não é salgado, é diferente. Vocês já comeram um glutamato monossódico? Não se desesperem. É o aginomoto, tem um tempero chamado aginomoto, né? Se você comprar, tem um salzinho, mas não é sal, é glutamato monossódico. Sal é cloreto de sódio. E tem um sabor salgadinho, mas não é bem salgadinho, é um sabor gostosinho, é gostoso. Isso é o sabor umami, né? Os japoneses, o nome vem dos japoneses que inventaram o que deram. E na culinária japonesa, esse gosto, esse tipo de sabor é bastante utilizado, mas eles que descobriram que a gente tinha esse receptor nas papilas gustativas, né? O umami, que é um só dele. Por que a gente tem só umami? Eu não sei, mas a gente tem esse receptor, esse quinto receptor aí, que é o umami, né? Temperos que a gente compra prontos, sazon, essas coisas, tenho quase certeza que muitos deles têm glutamato monossódico ali no meio, você sente um pouquinho do sabor do umami. Aqui nem sempre se encontra no mercado, no supermercado. Aí eu não sei, mas se vocês encontrarem, puderem comprar um pacotinho de umami, pôr na salada é gostoso, né? É glutamato monossódico, né? O nome é terrível, eu não sei se ele é tão terrível. Tinha uma época que falaram que isso podia ser cancerígeno, mas eu não sei que fim levou. Se concluiu que é ou não é. A questão é que se vende, se coloca nos alimentos, o gosto é esse, é o umami. A gente tem um receptor, quimiorreceptor, que percebe só esse sabor. Tá? Então a gente tem esses 5 tipos de quimiorreceptor nas papilas gustativas: doce, salgado, amargo, azedo e umami. Quando eu aprendi isso na escola, a professora falou, tadinha, ela não sabia, ela falou que cada parte da língua sente mais um gosto. Então o salgado era na ponta da língua, no fundo da língua era o doce, etc e tal. Hoje a gente sabe que não, que isso é espalhado pela língua inteira, né? Muito louco, a ciência vai avançando, a gente vai descobrindo coisas. Não tem parte da língua mais especializada em sentir mais gosto, tá? E a gente sente esses 5 gostos. Pô, mas a gente sente gosto de mais do que 5 coisas, né? Gosto de chocolate é diferente do de café, que é diferente do de doce de leite. O resto, a gente sente esses 5 gostos. O resto tem a ver muito com o olfato, tem a ver muito com o aroma, com a textura. Sentir o gosto dos alimentos é muito além do gosto, mas o paladar são esses 5 gostos que a gente sente. Tá? O resto, como eu falei, tem a ver com o aroma, com a textura, com outras coisas. Por isso que quando a gente fica gripado, nosso nariz, né, fica gripado, a gente perde muitas vezes o apetite, a gente não sente direito o gosto das coisas. Porque esse aroma todo que vinha do olfato, ele se perde enquanto a gente está gripado, com o nariz entupido ali. A gente acaba sentindo só esses 5 gostos. Tá legal? Esse é o paladar. Aí, de novo, essas células são estimuladas por essas substâncias químicas que contêm esses sabores, né? Mandam isso, estimulam aqui o nervo vai mandar isso para o cérebro. Então você comeu ali o açúcar, vai estimular, seu cérebro vai saber que você comeu um negócio doce. De novo, tem diferenças com os animais. Aí eu não vou saber nenhum animal que sente um gosto que a gente não sente. Mas os gatos, por exemplo, eles não têm receptor para doce. Você dá açúcar para o gato, ele não vai sentir o prazer que ele deveria sentir comendo.
Eu sei disso. Eu sei que tem gato que gosta de açúcar, eu sei que tem gato que gosta de doce, eu já vi, né? Mas ele não tem receptor para doce. O gosto doce ele não sente. A gente sente um gosto que o gato não sente. Vamos agora ao olfato, que é semelhante ao paladar em um quesito, pelo menos, que é o que a gente percebe no cheiro. Também não é óbvio à primeira vista. Também são substâncias químicas. A gente tem então no nariz, então ó, vejam aqui, aqui é a fossa nasal, né? O ar passa por aqui, a gente viu na aula de pulmão, isso aquece, o ar turbilhona, e a gente também tem aqui células receptoras olfativas ou olfatórias, né? Essas células têm prolongamentos, não sei se dá para falar dendritos, mas tem prolongamentos que chegam até a narina, né? E aí, quando tem alguma substância química presente, ela é capturada por células específicas, ela se liga a receptores nas células específicas, cada célula tem um receptor específico para um cheiro específico, e aí isso vai ativar uma ou combinações de células e vai gerar o que? A essa altura vocês já percebem, tudo tem que virar elétrico, tudo tem que virar estímulo. Vai gerar um potencial de ação, vai virar um estímulo elétrico que vai ser transmitido pelo bulbo olfativo, né, até a região do cérebro que vai interpretar isso, tá? No caso do paladar é a mesma coisa, substância química passa para o nervo e vai. No caso do paladar a gente tinha 5 sabores diferentes, no caso do olfato a gente tem muitos receptores olfativos diferentes, tá? Muitos e muitos e muitos. Não dá para falar, tem o cheiro disso, o cheiro daquilo outro. Não dá para falar, são muitos cheiros diferentes. E como eu falei, você tem a combinação, né? Às vezes estimula mais de um receptor olfativo e esse cheiro ele vai ser reconhecido ali pelo cérebro, né? Com 2 ou 3 diferentes, o cheiro de uma coisa. Aí outros 2 ou 3 são ativados, o cheiro de outra coisa. Cheiros ruins, né? Cheiro de lixo, cheiro de, né? Carniça, cocô, cheiro nojento. E cheiros bons, cheiros de perfume, cheiro de rosa, né? Então, são esses receptores que são ativados. A gente vai ver no próximo slide, mas a parte do cérebro, do encéfalo, desculpa, que percebe o cheiro, fica muito próximo ao tálamo, fica próximo das amígdalas. São partes muito primitivas ali do nosso sistema nervoso, né? E muito relacionados a sentimentos, né? Por isso que às vezes um cheiro nos lembra ou nos remete ali a uma memória, a um sentimento, né? Porque está muito próximo ali da região talâmica. Você está estimulando essa região também que tem a ver com sentimento, com, né? Com respostas emocionais, tá? Por isso esses dois, o paladar também, mas o olfato remete muito a essas respostas emocionais, né? O cheiro da infância, aquele cheiro que às vezes você lembra lá da infância, enfim, tem a ver com isso, entre outras coisas. Outra coisa que eu poderia comentar é a questão, né, que muita gente que acabou pegando o SARS-CoV-2, né, ficou com a doença lá, o coronavírus, a Covid-19, é o nome da doença, SARS-CoV-2 é o vírus, perdeu parcialmente ou até por períodos prolongados o olfato, né? É um dos sintomas mais batatas. Às vezes tem uma coisa leve a pessoa, mas perdeu o olfato, ela já fica ligada que, né? Por quê? Ainda sabe-se muito pouco, né? Mas uma coisa que estão estudando é que o vírus, uma das células que ele penetra e que ele infecta são justamente essas células dos receptores olfativos. Aí a pessoa perde o receptor olfativo, né? Não sei se parcialmente ou se totalmente. Ouvi gente que perdeu por longos períodos de tempo o olfato, né? Por conta do vírus. Porque o vírus, entre outras células, invade também, não é só e não é principalmente, mas invade essas células dos receptores olfativos, a pessoa acaba perdendo se ela fica assim, ela perde o receptor, perde o olfato, não tem o que fazer, não tem mais como sentir cheiro, tá? Assim, essa é uma coisa, e a segunda coisa é, de novo, outros animais sentem cheiros diferentes da gente. Cães, né? E outros animais cujo olfato é muito mais envolvido, o tamanho do focinho do cachorro. Aquilo é tudo por onde o ar passa e aquilo tem tudo receptor.
né? O cachorro, então, ele gosta de cheirar, ele cheira tudo, cheira o outro, né? Você chega em casa, ele cheira, porque o olfato dele é muito mais desenvolvido que o nosso. Ele consegue sentir muitos mais cheiros e cheiros diferentes que o nosso. E com certeza a visão de mundo de um cachorro, a gente entra de novo no termo filosófico, ele é muito diferente da nossa. Sentindo o seu cheiro, o cachorro consegue ver onde você passou, ele consegue entender coisas sobre o seu dia só de sentir o seu cheiro quando você chega em casa. Porque o olfato dele é muito mais aprimorado. Tá? Então aqui o bulbo olfativo. Em alguns animais ele é bem proeminente, no ser humano ele é pequenininho, pequenininho. E aqui os receptores, as células quimiorreceptoras que são estimuladas por substâncias químicas presentes ali, dissipadas, diluídas no ar que a gente respira. Tá? Né? E aqui o caminho que ele faz. O bulbo olfativo, como eu falei, vai ter uma sinapse aqui, vai levar para o tálamo. Tem outras regiões aqui, né? Também primitiva aqui a amígdala, onde é que está? Onde é que está? Amidaloide complex. Então aqui, né? Hipocampo, regiões ditas primitivas, né? Do encéfalo. O tálamo está relacionado com respostas sentimentais, a amígdala também. Né? A amígdala, quando ela se estimula, é em relação à resposta de medo, ansiedade. Tá? Mas também o cheiro passa por ali, tem uma sinapse. Tá? Bom, pessoal, deixa eu ver se é isso. Então, esses são os sentidos. Já passamos por todos? Falta o tato. Tava esquecendo o tato, então tem mais. Vamos então ao tato. Né? Ao sentido do tato, que a gente vai ver que tem outros sentidos embutidos ali, mas que está no órgão, que é a pele. Né? Então aí a gente tem um esquema mostrando não só o tecido epitelial, a epiderme, que fica aqui na pele. Isso aqui em cima são só células mortas, tá? A camada viva da epiderme. Aqui a derme subjacente. E aqui a hipoderme, que é a camada de gordura embaixo. Né? E nessa brincadeira você tem os folículos pilosos, os pelos, né? E você tem, tá vendo aí, e está sendo apontado, várias estruturas, né? Corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini, várias estruturas que são receptoras, mecanorreceptoras também, que vão perceber algum aspecto ali que está acontecendo na pele e transmitir isso como impulso elétrico através de nervos até o sistema nervoso central. A ideia é sempre a mesma. Né? Então você tem esses diferentes receptores, cada um responsável por parte daquilo que a gente considera o tato. Né? Aí tem alguns, não tem todos, na próxima imagem tem todos. Terminação nervosa livre é o que geralmente causa dor. Né? Então se eu puxar, eu tenho o hábito de puxar às vezes a pelinha aqui do dedo e até sair, né? E aí geralmente dói. Em alguma hora a gente começa a doer. Por quê? Porque eu estou rompendo ou estimulando ou incomodando essas terminações nervosas livres. Elas estão sendo estimuladas, mandando uma mensagem até o sistema nervoso central do tipo, olha, você está tirando uma camada aí de epitelial muito importante. Você vai deixar exposto um tecido vivo. Isso não é legal. E aí dói, né? Isso não é legal, o nosso corpo geralmente ele responde com essa dor. Né? Com o corpúsculo de Meissner, ele percebe o tato leve. Quando você põe o dedo numa coisa ali, essa textura é estímulo desse corpúsculo de Meissner, que vai ver diferente pressão ali e vai transmitir isso para o cérebro. Corpúsculo de Pacini é a pressão, né? Ele vê pressão ali acontecendo no tato. E corpúsculo de Ruffini é frio ou calor. É calor, corpúsculo de Ruffini. Tem o corpúsculo de Krause, que não está aí, que é receptor do calor. Então a percepção de temperatura também está na pele. Quente e frio a gente percebe na pele com o estímulo desses receptores aí. É uma imagem muito mais feia, mais completa, né? Ó, terminações nervosas livres, os discos de Merkel também, como os de Pacini, responsáveis pelo tato leve, não, Merkel, assim como os tato leve, né? Ruffini responsável pelo calor, corpúsculos de Krause pelo frio e por aí vai. Você tem diferentes receptores. Vocês veem que eu mesmo não sou muito familiarizado com esses receptores, né? Porque são nomes que, para mim, pelo menos, não vale a pena vocês decorarem. É o corpúsculo de Ruffini e tal. Quem trabalha com isso, o importante é vocês saberem muito mais
toda essa história que a gente vem contando desde o começo da aula, né? O estímulo mecânico, essas células são especializadas em serem estimuladas mecanicamente e transformar isso em impulso elétrico, desculpa, mandar para o sistema nervoso central. O nome da célula, para mim, meus queridos, não importa. Tanto que vocês saibam, se vocês tiverem um interesse, ou quero trabalhar aí, vocês, por favor, pesquisem mais a respeito. Não, gente, uma hora de aula. Tudo bem, pessoal. Então, essa aula ficou longa, do sistema nervoso vai ficar mais longa ainda. Acho que eu vou dividir em duas essa aula. Desgrila. Tá bom, pessoal. Então, até mais. Essa semana vamos ter uma atividade mais light, até porque temos que encerrar o nosso semestre, tá? Mas assistam as videoaulas, tá bom? Até mais.